Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre temos o firme e real propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Diga-se de passagem, no caso agora que vamos abordar um assunto absolutamente diferente, muito importante, de uma professora batalhadora, militante, apaixonada pela escrita, e vocês vão ver que não é só pela escrita, por tudo que nos rodeia. Estou falando de Ana Holanda, que trouxe ao mundo, dentre as tantas coisas que ela já editou, aliás, é editora-chefe de uma revista muito importante chamada Vida Simples, depois ela vai nos falar sobre isso. Lançou agora, recentemente, Como se encontrar na escrita, pela Rocco, e o selo é Bicicleta Amarela. Me lembra o Yellow Submarine e tal, né? Não sei se foi essa a ideia dessa gente de fazer isso. Escuta, menina, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Eu quero agradecer mesmo o teu comparecimento. Sei o quanto você é muito afetada pelo trabalho, família e tal. Como é que você consegue unir todas essas atividades e ainda ficar dando esse sorriso bonito aí? Como é que você consegue? A palestra na TEDx, viaja pelo mundo com a escrita afetuosa, não é isso? Eu viajo pelo Brasil com esse curso. Pelo mundo, eu falei pelo mundo. Mas pode ser pelo mundo também. Não, a internet nos dá essa possibilidade. Dá. Né? Não, e eu ainda não tenho, algumas das minhas palestras, elas estão online, mas as minhas aulas, elas ainda não têm uma versão online. E eu tenho muita gente que gosta do meu trabalho em Portugal, por exemplo. Aliás, somos vistos em Portugal Tem um site www.com que é administrado pela Maria Estela Guedes, que nos insere literalmente no universo lusófono a partir de Lisboa. Então serás vistas lá, rapaz. E eu tenho dito, quem sabe no ano que vem eu não consigo dar o curso aí em Lisboa ou em Portugal, em algum lugar. Vamos conversar com a Maria Estela Guedes. Isso. Então, eu fui aprendendo, na verdade. Eu acho que eu tenho uma coisa que para mim é muito clara, assim, é que essa paixão que eu tenho de fato pela escrita é algo que me alimenta muito. Então, dar aula foi uma coisa que eu me descobri muito como professora. Então isso me move muito para frente, né? Eu acho que o papel para mim da escrita, ele deixa de ser uma coisa que é só para mim. Ela tem um sentido muito maior que tem a ver com o conceito da escrita afetuosa, que ela não é só para mim ou só por mim, ela é para o outro. Eu sempre falo, todos os meus alunos, a aula mal começa, eu já falo, vocês precisam saber de 3 coisas sobre a escrita. Escrita é exercício de coragem, escrita é exercício de amor e escrita é exercício de humanidade. As 3 coisas. Ela é coragem porque junto com a escrita vem sempre... E quando a gente fala de uma escrita que carrega a vida, porque eu acredito muito que a escrita, para ela se perpetuar, para ela conversar com o outro, para ela tocar o outro, para ela afetar o outro, ela tem que carregar a vida, ela tem que carregar a alma de quem escreve, independentemente do assunto, do tema. E quando ela carrega essa vida, este olhar sensível que você tem para fazer com que essa escrita carregue vida, ela demanda coragem, porque sair desse automatismo e mergulhar dentro da gente e olhar para o que tem ao redor com sensibilidade é um exercício de muita coragem. E coragem de sair da casca, né? Coragem de sair da casca. Medo de errar. Eu falo, se um texto é um texto que vai doer no outro, ele dói primeiro em você. Se o texto vai alegrar o outro, ele alegra primeiro você. Se o texto vai mexer em o que for causar no outro, ele causa primeiro em você. Esse é o texto que carrega a vida, esse é o texto que se perpetua, esse é o texto que não morre, apesar do tempo, né? E isso é exercício para quem é corajoso, para quem quer viver com intensidade. Então, primeiro, ele é exercício de coragem. E as pessoas chegam no meu curso sempre com muito medo, né? Mas o que vão pensar?
não vão me achar piegas, Ridículo. ridículo se eu escrever desse jeito. É possível escrever? Eu falo assim, o que não é possível é você seguir escrevendo algo que morre no mesmo instante que você escreveu. O que não é possível é você seguir fazendo as coisas sem alma, sem perceber, sem sentir o mundo, viver dessa maneira tão morna, quase fria. A vida demanda intensidade, a escrita demanda intensidade. Então, é exercício para corajoso. Nunca te disseram que falar é fácil, fazer é difícil? Então, né? E eu percebo isso, porque tem alunos que chegam... os meus alunos, acho que um pouco mais resistentes são aqueles que têm conceitos, muitas certezas relacionadas à escrita. Alguns jornalistas, ou às vezes pessoas que têm uma formação mais técnica, né? Então, elas chegam lá com uma certa dificuldade de se soltar em relação a isso, né? Principalmente com o que o outro vai pensar, né? O que o outro vai achar quando ler um texto assim, mais carregado de sensibilidade. E aí, só para fechar, e aí é um exercício de amor, porque eu acho que quando você estabelece uma conversa pelo texto, pela palavra, quando você tem essa abertura pelo texto escrito, você deixa de falar daqui e começa a falar daqui. Eu deixo de olhar de cima para conversar com quem está embaixo. Eu desço, a gente tem um nível de igualdade, e nessa igualdade eu olho para você e eu me reconheço em você, e você se reconhece em mim. Pelas palavras. E isso é amor. E isso é humanidade. Qual é a faixa etária, a partir de qual faixa etária que você recebe os seus alunos nos cursos que você normalmente ministra? Eu já tive aluno de 14 anos e eu já tive aluno de 80 anos. Você colocou 3 pilares para a tua formação de escrita. Amor, Coragem coragem e humanidade. Posso colocar responsabilidade também? Também é uma responsabilidade. Sim, né? porque uma vez que você não quer que ele morra imediatamente, ele vai perpetuar-se, Sim. que é o sentido maior da escrita. O legado, que é a palavra que está muito em moda, né? Agora, o legado e tal, não sei o quê. Você sabe que quando eu termino um curso, no dia seguinte ao curso, porque é um curso de muitas horas, é um dia que eu sempre me sinto muito abatida. Abatida. Puxa. E aí eu comecei a me questionar por que eu me sentia numa situação mesmo de fragilidade, né? E às vezes, em geral, é um dia que eu fico mais recolhida. E aí eu comecei a relativamente há pouco tempo a entender. É o mesmo processo que acontece quando a gente tem que escrever algo tão profundo. Quando eu termino um curso, eu acompanho os textos de todos os que participam do curso. Eu leio todos os textos dele. Lidar com a fragilidade do outro é lidar com a sua própria fragilidade. E quando eu tenho que lidar com uma turma de 30 pessoas... Você fica impregnada? Eu fico impregnada. E aí no outro dia eu estou impregnada disso. Deve te exaurir a energia, né? E aí me exaure a energia, e é por isso que no dia Imagino. seguinte eu preciso me recolher, porque se cada um mergulhou naquilo para ele, eu fui Entrou lidando em cada com um. aquilo em cada um. Nossa, no dia seguinte é de uma exaustão emocional, assim, muito, muito forte. Então, as pessoas, elas não têm noção. Eu sempre falo assim, as pessoas não têm noção do quanto a escrita é poderosa e ela é transformadora. E quanto tempo de curso? Esse curso que eu dou, que eu viajo com ele pelo Brasil, é um curso de 8 horas. 8 horas. Num dia todo, assim, as pessoas falam que é um atropelamento. Mas escuta, agora, e quais são as técnicas, efetivamente, que você menciona no livro? Vamos entrar no teu livro agora, que eu acho que é de extrema importância o que você conseguiu colocar, e parabéns pela Rocco por ter aceitado o projeto, achei fantástico. Não sei se você pode mencionar todas. A Rocco me convenceu que isso valia a pena ser escrito. Foi um processo muito Eles maluco. são tão bobinhos. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que eu procurei a Rocco por conta de um outro livro meu que eu lancei no ano passado por eles. Pode falar, qual foi? Foi o Minha Mãe Fazia. Minha Mãe Fazia. Minha Mãe Fazia, que era um livro sobre gastronomia afetiva, em que eu trago crônicas, em que eu falo da relação entre a comida e a vida. Olha que legal. E que é baseado numa página que eu tenho no Facebook chamada Minha Mãe Fazia. Então, como é que as pessoas acham? Vamos lá.
O Minha Mãe Fazia? Isso. Nas Acho legal. livrarias. Não, e o no Face? No Facebook é facebook.com/. Minha Mãe Fazia. Minha Mãe Fazia, É. tá perfeito. E aí o meu editor fez o meu curso de escrita e ele falou, Ana, esse curso tem que ser transformado em livro. Eu falei, cara, eu não tenho nenhum projeto para isso. E ele falou, não, isso daí dá um livro, isso dá um livro, isso dá um livro, isso dá um livro. E eles fecharam um contrato comigo para eu escrever esse livro. E que bom que eles ficaram atrás de mim, porque o retorno que eu estou tendo desde que o livro foi lançado é incrível, porque as pessoas, elas percebem algo que para mim é muito importante, porque eu acho que a escrita, um texto, ele é um ciclo de vida. Então, essa relação entre escrita e vida, ela permeia o livro inteiro, né? O tempo todo, né? A gente, quando eu falo que a escrita é um reflexo da tua alma, é um reflexo de como você está no mundo, de como você caminha pelo mundo, né? Eu falo que a escrita distante, ela diz muito sobre você, como é que você está vivendo, como é que você está se relacionando com o outro. Você é uma pessoa que está se abrindo, que não tem medo dessa vida, sim, de viver com intensidade. E aí tem gente que tem tido os retornos maravilhosos, gente que fala, eu terminei de ler o seu livro, eu senti uma vontade muito grande de escrever e eu consegui escrever. E eu escrevi um texto. Abriu o HD. Abriu a caixa de Pandora. E tem gente que fala, Ana, esse seu livro não é só para quem quer escrever, esse livro é sobre a vida, né? Eu falei que as coisas para mim, elas se misturam o tempo todo, né? Então, e essa escrita que eu falo, essa escrita de encontro, ela demanda esse nível de vida, ela demanda que tenha vida. E o que é mais interessante é que ao longo do livro eu vou mostrando que isso não é uma escrita só para temas sensíveis, para temas poéticos, ela é para qualquer tema. Na verdade, eu acho que por N motivos, a escrita ela foi colocada num lugar que ela não deveria, num lugar aqui em cima, para poucos, para quem tem o dom, ou num lugar de, isso aqui é sério, então vamos falar sério, isso aqui precisa de pesquisa, precisa de número, e aí você deixa de enxergar o outro, deixa de escutar o outro, deixa de perceber que para encontrar o outro eu tenho que colocar vida naquela escrita. Porque é na vida que o outro se encontra, não é no teu número pomposo, não é na tua palavra engomada, é na vida que ele se encontra. Para isso, então, seria, presumo, pelo que você está falando, desculpe se eu não entendi, você precisa imaginar o público que você está se destinando ou não, ou Isso aconteceu de uma maneira muito interessante, porque, por exemplo, quando eu comecei a dar os meus cursos, eu realmente achei que quem fosse aparecer eram pessoas que tinham algum tipo de envolvimento com a escrita, principalmente profissional. Então, eu achei que ia ser um curso para jornalista, para quem quisesse escrever livro, mas que fosse de alguma maneira ligada a isso. E aí, de repente, hoje, o pessoal da comunicação é a menor porcentagem. Aparece engenheiro, advogado, médico, dentista, estudante, aposentado, mais do que profissão, aparece gente, por exemplo, gente que tem esclerose múltipla, gente que está com câncer na cabeça, mãe e filha, mãe com um processo de final de vida, filha acompanhando o processo. E você, desculpe te interromper, mas é chocante isso. É chocante. Para mim, então, é de uma responsabilidade que você estava falando, gigantesca, porque eu sou jornalista, eu sempre deixo claro que eu não tenho nenhuma formação literária, ou mesmo terapêutica, né? Porque em muitos momentos ali o que eu percebo é que a escrita ela acaba abrindo uma porta para essas pessoas quase terapêutica mesmo. E o que me traz um certo alívio é que eu tenho muito psicólogo que vai fazer o meu curso e muito psicanalista. E que adoram, e que amam, e que ficam muito apaixonados. Por exemplo, todo o curso meu é impressionante, tem sempre, eu peço para as pessoas se apresentarem, sempre tem algum aluno que foi indicado pelo médico. O meu médico falou para eu vir aqui fazer seu curso. É porque eu acho que é uma maneira de você sociabilizar também, né? Sim. Você enxergar melhor o teu ambiente. Por exemplo, se você, eu não tenho esse talento, mas uma pessoa como você ou um aluno recém-saído do teu curso certamente
deverá ter aflorado esse talento de observação. Sim. Então você para num lugar, por exemplo, como eu menciono sempre, deve estar enfadonho já, a Avenida Paulista. Uhum. Você para na Avenida Paulista um domingo à tarde, é um prato cheio para Sim. quem quiser escrever sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema, qualquer pessoa e qualquer alusão. É o espaço mais democrático que eu conheço. Tem de tudo ali. Você já se deu ao trabalho ou ao prazer de parar na Avenida Paulista Sim, domingo à tarde? É uma loucura aquilo, eu né? sou fanzaço. frequentadora assídua, eu moro muito próxima da Paulista e é meio que meu quintal. E você quer me encontrar, a chance é bem grande se você for na Paulista aos domingos. Você está fazendo algum trapézio, alguma coisa? Eu tô lá sempre caminhando com os meus filhos, um andando de bicicleta, outro andando de patins. Não, é incrível aquilo, né? Foi uma descoberta fantástica. Foi difícil o espaço ser conseguido e mantido, né? Mas agora eu duvido que alguém tenha coragem de tirar, porque é absurdo, é uma coisa absurda. Agora, e você não falou, você não respondeu, mas eu vou te, eu vou... Dos meus leitores? Dos teus leitores você já tentou falar um monte, mas é uma gama muito variada, né? É uma gama muito variada. O que eu percebo é que todos têm em comum essa vontade de desenvolver a escrita. Seja porque deixou essa escrita no passado e quer retomar isso, seja porque quer escrever como uma forma de legado, seja porque quer escrever porque percebe que a escrita é importante para ele, mas sempre tem em comum essa vontade de escrever. Já aconteceu de você receber um aluno, seja particular ou no meio de uma plateia, que não conseguia escrever de jeito nenhum? Nunca. E eu não falo isso assim, achando, como eu sou o máximo. É que eu tenho eu já cheguei em alguns momentos de falar, dessa vez não vai dar certo. Para uma pessoa? Ou para o curso todo? Teve algum trabalho que eu fiz recentemente que foi extremamente desafiador para mim, porque não só pelo curso, né, nem as palestras que eu faço sobre a escrita afetuosa, ou pelo livro, mas enfim, a questão é que esse conceito desse olhar do que eu falo tem crescido. E algumas empresas têm me procurado para que eu faça algum tipo de projeto interno. Genial isso. E uma das empresas que me procurou foi uma empresa que queria que eu fizesse um trabalho muito específico, porque, em geral, eles me procuram para eu fazer o treinamento para quem? Para a equipe de comunicação. Vendas, principalmente? Não era para a equipe de comunicação. Não. Eles estavam vivendo um momento muito frágil interno e eles queriam que as pessoas que estavam passando por essa situação, por esse momento lá, que era uma situação de afastamento do trabalho, que elas escrevessem sobre o que elas estavam vivendo. Só que como que elas iam fazer elas escreverem? Porque escrever não é fácil, fazer o outro escrever não é fácil, que aí você me perguntou, teve alguém que você falou que não vai escrever? E aí a situação era, a maior parte homens, porque a verdade é que a maior parte dos meus alunos são mulheres, que se inscrevem nos meus cursos e que aparecem, que mulher se normalmente tem mais mulheres, coragem, né? Então era um grupo predominantemente masculino, muitos deles não todos, mas alguns com nível de escolaridade baixo. E eu topei e eu fui. E aí, logo na apresentação, o que é escrita para você? A escrita é um bicho de 7 cabeças, a escrita é algo que ficou no meu passado, a última vez que eu escrevi eu estava na escola. Que eu não consigo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, assim, realmente a escrita era um bloqueio. E aí eu tive que fazer todo um trabalho com eles de construção narrativa, muito oral, para que eles percebessem que essa capacidade de construção era algo que independia da palavra escrita. Mostrei para eles que eles precisavam perder o medo, que é essa coisa que a gente tem, tipo, agora eu vou pôr no papel, é quase como eu vou pôr a minha roupa de domingo, entendeu? Deixar fluir, né? Eu vou pôr a minha roupa engomada. E aí eles tinham uma necessidade de acreditar, que na verdade muita gente acredita, agora eu vou escrever. Então agora tem que ser... Então eu fui mostrando para eles o quanto eles tinham sim essa capacidade, que é uma capacidade que hoje de verdade eu acredito que é para todos, que a escrita é para todos. E teve uma aluna, em alguns, no início do curso eu falava, dessa vez não vai acontecer, né? Em todos aconteceu, em todos eles conseguiram ao final
da oficina, que a oficina durou mais de um dia, porque não dava para ser em um dia, porque com eles eu tinha que ir pausado. Para e passo ali. Quando terminou, todos conseguiram escrever uma folha e meia, 2 folhas de texto. Você deu o tema ou cada um é livre também? Não, o tema era bem específico, era o que eles aprenderam com aquela situação determinada que aconteceu no trabalho deles. E tinha um aluno em especial que ele sentou em frente da folha e ele ficava com o lápis fazendo assim. Eu cheguei do lado dele e falei, está difícil? Ele falou, eu não sei, como é que eu vou escrever? Falei, primeiro, você está preocupado com o quê? Você está preocupado em cometer erros? Ele falou, tô. Eu falei, tem 2 tipos de erros que a gente pode cometer num texto. É o erro de português, e esse de verdade é fácil, a gente corrige. Erro de alma eu não consigo corrigir. Se você não colocar a sua alma nesse texto, eu não consigo corrigir. Eu não posso colocar a minha, tem que ser a sua. O que você quer escrever? E aí ele começou a me contar a história. E a gente ficou uns 10 minutos conversando com ele, contando a história. E aí eu olhei para ele e falei assim, você viu o que você acabou de fazer? Aí ele falou, eu falei, você escreveu. Agora você só precisa pôr no papel. E ele escreveu nesse dia 2 folhas. Olha que legal. Então eu percebi que realmente era para todos. Do mesmo jeito que eu já tive uma aluna também, que ela fez um curso meu, ela escreveu, mas ela tinha ido com um objetivo específico, que ela queria contar as histórias das mulheres que passaram pela vida dela, mulheres fortes, importantes. E aí, quando eu vi, ela apareceu num segundo curso meu. E eu falei, você aqui de novo? Ela falou, porque eu ainda não consegui escrever sobre o meu objetivo. E o curso era um curso de 4 aulas que eu dou também. E aí ela chegou na 3ª para a 4ª aula, ela me mandou uma mensagem, ela falou, não estou conseguindo. E eu falei, vamos combinar o seguinte, você vai escrever uma frase, nem que seja a primeira frase, porque eu preciso partir de algum ponto com você. E aí, quando chegou na última aula, ela olhou para mim e falou, eu consegui. E quando eu li o texto dela, eu entendi por que estava tão difícil. Porque ela não poderia escrever sobre a história de nenhuma outra mulher se antes ela não mergulhasse na própria história. Falar em própria história, se você me permite, tem um capítulo especial, o 7º, se me não falha a memória, que é autoavaliação. Autoavaliação. E acho que envolve tudo isso que você acabou de dizer. Envolve tudo isso, porque muitas coisas que eu falo que a escrita é um reflexo da tua alma e da vida que está correndo ao redor, dessa sensibilidade de você saber ver e perceber. As pessoas muitas vezes se assustam, mas a minha escrita é muito dura, aí elas começam a perceber que a escrita é dura, que a escrita é distante, que a escrita aponta o dedo na cara do outro, que a escrita fala de cima, e aí eu faço esse exercício de autoavaliação, porque depois que eu dou todas as ideias e depois que eu mostro como essas ideias se aplicam ao texto, e eu mostro textos, eu leio o texto com eles, e eu vou mostrando as estruturas, tá vendo? Isso que eu quis dizer, isso aqui é que está sendo aplicado no texto. Eles releem as próprias composições, os próprios textos. E é muito impressionante, porque é um momento de espelho mesmo, de você perceber como é que você está, como é que você está escrevendo. E eu acho isso super importante, porque eu não tenho nenhuma pretensão de ser uma guru na vida de ninguém, de ficar, tipo, me dá a mão e eu vou estar te apoiando. Eu sempre falo para eles, o meu papel aqui é de cultivo. Você dá a ferramenta, né? E vocês são semente. E vocês vão semear por aí. Com essa escrita que conversa com o outro e mostrando o que é possível, que na verdade para mim é o que faz sentido. E aí eles começam a entender que... E depois desse capítulo, inclusive, tem no último capítulo que eu falo, depois que você passa por todo esse processo, você percebe o quão poderosa a escrita é, o quão ela carrega, quanto de vida existe nela, a sua antiga forma de escrever não vai mais te caber. Mesmo que você queira, você não consegue mais. É um caminho sem volta. E aí eu trago, no penúltimo capítulo, os depoimentos de alguns alunos que eu convidei para escreverem no livro, falando sobre como foi a experiência da escrita afetuosa na vida deles. E eu li alguns, é emocionante. É emocionante. Para mim, um dos mais emocionantes é uma aluna que ela fala que ela teve 2 partos na vida dela.
o do próprio filho e o dela mesma. Da própria escrita. Dela mesma depois que ela se Muito descobriu na escrita significativo esse afetuosa. testemunho, né? Não, Muito é muito significativo. potente mesmo. Sim. Escuta, agora para encerrar, tá? Infelizmente estamos encerrando mesmo. E em nome deles eu lastimo muito. Mas você volta no próximo livro, que você não vai parar por aqui, naturalmente. Né? Não é. Mesmo quando eu tento parar, as pessoas ficam, não, você tem que escrever sobre isso. É mais forte do que você, né? Você deu imensas dicas aqui de como o neófito ou já o escritor de longa data pode, nada é contra melhorar. Então, tanto para o iniciante quanto para um cara velhão quanto eu, de escrita e tal, qual é a dica principal? Você já deu um monte. Alguma que você tenha guardado na manga para dar por finalmente aí? Tem uma que para mim é o maior exercício de escrita que a gente pode fazer e que não tem a ver com o próprio a escrita em si, que é caminhe. Caminhe, ande a pé, sem fone de ouvido, sinta o mundo, perceba, toque. Isso é essencial para a tua escrita. A escrita, para carregar a vida, você tem que vivenciar o mundo. Você não acha, desculpe só te interromper rapidinho, você não acha que isso que você está falando, eu pratico isso, e muitas boas ideias surgiram caminhando. Resolvi graves problemas caminhando e falando sozinho, falando comigo mesmo, mas falando mesmo. Tá? Pito louco. Hoje você pode caminhar falando, daí todo mundo pensa que você está falando no celular e vai por aí. Então, assim, tranquilo, vou falando sozinho à toa. Mas você não acha, eu acho, tá? Mas perigo de você, porque como você é a gurua sem querer, o cabedal que você dispõe, ou seja, o lance cultural que você já possui, tudo que você amealhou, não é importante para você abrir-se com uma certa sensibilidade menor ou maior? Sim. Por exemplo, eu gosto muito de ler, eu acredito muito na leitura. Perfeito. Ler é essencial, ler é muito importante. Mas uma vez eu até li, foi uma entrevista que a gente fez, inclusive, para a Vida Simples, em que se falava que a gente deveria ler de tudo, e mais do que disso, a leitura ela não fazia sentido se ela não fosse compartilhada. E compartilhar no sentido da gente poder compartilhar isso e falar sobre isso. Tem diversos clubes de leitura. Sim, aqui, e eu gosto muito disso, eu também acho isso muito importante. Eu mesmo leio livros que eles não são sobre escrita, mas que para mim eles estão falando sobre a escrita, né? Então, por exemplo, tem um livro que eu indico para todos os meus alunos, que é O Poder da Empatia, do Roman Krishnarik, porque ele fala sobre a empatia na sociedade. É um antropólogo, né? E ele fala sobre a empatia na sociedade. E o tempo todo eu estava vendo ele falar da escrita, né? Desse olhar mais empático que eu acho que a escrita precisa ter. Então eu acho que por isso que eu sou alguém que eu sou tão, que eu indico tanto, que acho que uma boa escrita, ela também está relacionada ao seu estar no mundo. O seu lugar no mundo. Né? O seu lugar no mundo, a sua vivência de mundo, sabe? E, mais uma vez, a responsabilidade de cada ato, de cada gesto, né? Sim. De cada pensar e, naturalmente, de escrever, né? A vida não se faz dentro do seu carro com ar-condicionado, a vida não se faz dentro do ônibus ouvindo fone de ouvido, a vida se faz vivendo. E o que você está fazendo aqui, você está disseminando uma ideia, uma prática que é absolutamente valiosa. Não só para a escrita, mas como uma sociabilização de maneira geral. E eu, por causa disso também, além da presença, eu te agradeço. Obrigada. Eu quero, antes de encerrar, definitivamente, antes que eu me esqueça, agradecer a jornalista, se me não falha a memória, está escrito aqui, por isso que a memória não falha, Silvana Cardoso, que fez a nossa ponte aqui, que eu achei fantástica, que vocês acham a Silvana Cardoso no www.passarim, não é passadinho, é passarim, comunicacão.com, Rio de Janeiro, 21 99249 0947, ou 21 novamente, 96906 0030. Maria Estela Guedes, novamente eu recebo os nossos agradecimentos
E o pessoal da técnica, que sem eles, definitivamente nós não estaríamos aí incomodando vocês nas maquinetas que vocês possuem. Menina, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Essa gentil senhora, editora-chefe da revista Vida Simples, que nós acabamos não falando dela, e não vai ter tempo mais... Não, mas as pessoas olham nas bancas a revista. Vida Simples. Então tem todos esses conteúdos Isso. que, lógico, e naturalmente muito melhores. Muito mais, não, melhores não, mas muito mais. Tem esse olhar da escrita, tá ali presente na prática. Perfeito. Eu saio daqui e vou comprar. Tá bom. Obrigado mesmo. Obrigada. Portas abertas sempre para você. Tá bom, ok? obrigada. Pessoal, muito obrigado pela presença, paciência e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.